Olá, bem-vindo a uma grande experiência com Semantics Open Galaxy. Nesta jornada, vamos aprender como implementar Big Data Analytics em minutos. Meu nome é Anderson Paulucci, eu sou o CTO da Semantics. A Semantics é uma empresa líder especialista em Big Data e Inteligência Artificial e é pioneira na América Latina com diversos casos de sucesso dentro das maiores organizações. Entendendo os grandes desafios das empresas nesta nova era, que estão relacionados à complexidade e velocidade, nós criamos o Open Galaxy. O Open Galaxy é uma plataforma que tem o objetivo de simplificar o uso e a adoção de tecnologias de Big Data e Inteligência Artificial, de maneira que a empresa possa manter o seu foco em criar valor e trazer resultado para o negócio. Nesta sessão, a gente vai acompanhar aqui uma sequência com a plataforma Open Galaxy, entender um pouco de um dos módulos dessa plataforma, que é o Spaces, falar sobre Data Lake e abordar também o conceito de Data Ops, que ajuda a atingir esses resultados. Vamos fazer uma demonstração teórica e a gente vai chegar numa demonstração prática desta construção de uma plataforma de Big Data Analytics que possa atender qualquer empresa, qualquer cenário, qualquer indústria nesse modelo de transformação para desenvolvimento de soluções inteligentes que tragam uma orientação a dados, um conceito que suporte o objetivo de data-driven, das empresas conseguirem tomar decisões baseadas em dados. Então, para isso, a gente vai introduzir aqui uma visão que as empresas elas possuem várias fontes de dados, cada vez maiores, mais amplas, que vão desde serviços que já são usados há um bom tempo, como ERP, CRM, arquivos dos mais diversificados, que vão desde log, planilhas, PDFs, consumos de APIs e integrações com parceiros, fornecedores, e agregar também dados externos que tem um conceito hoje chamado de Open Data. E através de todas essas fontes de dados, nós colocamos aqui a plataforma Open Galaxy Spaces e o serviço ele vai ser gerenciado através desta plataforma. Então, o primeiro passo é a empresa fazer a implementação das tecnologias de Big Data Analytics, e não são poucas tecnologias, são várias e cada vez maior todo esse portfólio de integração. E aqui a gente começa com a primeira camada, que é a camada de ingestão e integração de dados. Existem várias soluções que podem atender esse objetivo de integrar e coletar os dados para dentro de um ambiente onde ele possa ser trabalhado e analisado. Nós estamos concentrando aqui todo o modelo em alguns componentes, são os principais componentes, já usados e estabelecidos também como referência de mercado. O Kafka é um deles, o StreamSets é um outro importante integrador que facilita e também usa a abordagem de Data Ops. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, toda essa ingestão e integração de dados, ela passa por essa camada que vai ser disponibilizada pelo Open Galaxy Spaces. Open Galaxy Spaces também vai montar um Data Lake. Em cima desse Data Lake, a gente vai entender o que seria o conceito de Data Lake, para quem não está familiarizado. Nós temos as principais tecnologias de um ecossistema de Big Data. Então, o Spark é uma tecnologia também já bem consolidada, é o principal componente de todo esse ecossistema. Nós temos o Hive, que facilita a linguagem SQL, que também é bem conhecida aí por qualquer empresa. Impala, que proporciona uma consulta analítica com alta velocidade. Ele tem uma característica parecida com o Hive, mas ele vem numa nova geração com mais performance, que possibilita substituir um data warehouse e atender o conceito de aplicações de BI e análises com dashboard e consultas online. Nós temos o Hui, ou Rio, que facilita a manipulação de dados e construção
dessas estruturas organizando os dados brutos, né? Então nós temos uma primeira camada no Data Lake, que são dados brutos, ou conhecidos como raw data, e através dessa estrutura base nós construímos uma organização com governança, com modelagem, para que possa ser consumido tanto pela ciência de dados quanto a análise de dados. O Studio é uma ferramenta que facilita a ciência de dados, então ele tem ali todas as linguagens e bibliotecas necessárias para desenvolvimento mais de modelagem estatística matemática com construção voltada para machine learning, modelos preditivos e algoritmos mais sofisticados. Então esses dados que eles saem de uma fonte de dados da empresa, e o Open Data também agregado com o Dataset, que é uma solução da Semantics, ele vem para o Data Lake, e nós trabalhamos em cima do Data Lake com o objetivo de organizar e estruturar a análise de dados em cima de todas essas tecnologias. O objetivo, então, dessa jornada é apresentar tudo isso funcionando. A gente vai passar agora para uma parte introdutória, conceitual, e no final a gente vai colocar tudo isso para funcionar em alguns minutos. O mercado ele aponta que mais de 50% dos projetos de Big Data Analytics eles não atendem às expectativas do negócio. Então isso é um número bem crítico do ponto de vista de resultado. Então não faz sentido implementar tecnologia se não for para trazer valor e trazer o resultado. E por que isso acontece? Um dos principais fatores é a falta de profissionais especializados. Então esse é o primeiro grande problema aí para as empresas. Então criar uma curva de aprendizado com a velocidade que acontece o avanço das tecnologias é um grande desafio. Um segundo ponto é que os projetos eles perdem muito tempo para manter a tecnologia, a implementação, toda a integração necessária para que então eles possam entrar na construção de valor, né, que é construindo a modelagem, construindo as análises, trazendo os insights com esses dados já disponíveis e organizados. Então, para chegar nesse estágio de preparar o dado, de analisar o dado, existe um passo antes que é preparar toda a tecnologia. E as empresas perdem meses resolvendo esses problemas mais operacionais de tecnologia. Então esse é o segundo ponto que atrapalha as empresas atingirem o resultado. Um terceiro ponto, que é um dos objetivos de Big Data Analytics, que é a redução de custo, ele acaba acontecendo o contrário. As empresas elas têm um custo acima do que foi projetado, principalmente porque existe um projeto, né, de construção, de desenvolvimento, que à medida que vai evoluindo, vai demandando mais horas e mais trabalho ali para essas empresas. Nós temos aqui um painel que mostra um landscape de tecnologia. Então é um painel que assusta, né? São muitas caixinhas, todas essas tecnologias fazem sentido e de certa forma já foram provadas. Cada uma resolve parte de um problema. É necessário que se pense em relação a interoperabilidade, integração, evolução. Muitas dessas tecnologias elas vão continuar evoluindo, outras em pouco tempo vão estar obsoletas e vão sair do mercado. Então o desafio é cada vez maior. Com essa visão mais aberta em relação a desenvolvimento de tecnologia, a solução ela nasce da noite para o dia, ganha escala e se torna uma solução importante para o ecossistema. Mas como que uma empresa ela pode manter toda essa avaliação, né, de inovação, do que faz sentido, fazer benchmarking e manter isso atualizado? Então essa é uma etapa que traz desafios para a empresa. Pensar nesse roadmap é uma complexidade cada vez maior. Então nosso objetivo é que tudo isso funcione por trás. Existem várias tecnologias que são gerenciadas pelo Open Galaxy e nós buscamos trazer mais facilidade para que as empresas não precisem se preocupar, né, com
integrações e com um roadmap evolutivo dessas tecnologias. Não quer dizer que as empresas não precisam saber e entender o que está acontecendo em relação a essa evolução. Quer dizer que as empresas elas vão ter uma facilidade muito maior para usar essas tecnologias, né, e manter o foco em criar valor. Então esse é o nosso objetivo principal. Se a gente olhar esse landscape daqui 5 anos, a gente vai ver 5 vezes mais tecnologias e é um cenário ingerenciável do ponto de vista de construção e gerenciamento para uma empresa que não tem o foco em tecnologia, em Big Data Analytics. Entendendo um pouco mais da plataforma, a plataforma ela tem esse nome Open Galaxy. O Open está muito ligado a um conceito agnóstico de tecnologia, um conceito mais aberto que possa integrar vários provedores. A Semantics ela tem como parceiro a Amazon, Google, Microsoft, são os maiores provedores de soluções em nuvem. Temos também os maiores provedores de soluções de Big Data Analytics, Cloudera, StreamSets, Elastic e assim por diante. Então, com todas essas parcerias e já trabalhando com essas tecnologias há um bom tempo, nós construímos uma visão integrada. Então, o Open Galaxy Core, que é o núcleo principal da plataforma, integra todas essas caixinhas de maneira que facilite o uso e a adoção para os nossos clientes. Então, tem o conceito de DataOps, a gente vai falar um pouquinho dele, tem toda a library de inteligência artificial, que já foram amplamente testadas e usadas em diversos casos de implementações de sucesso. Uma engine de processamento de eventos e IoT, uma engine de machine learning, também integrada com várias soluções aí desses provedores e do mundo open source. Fast Data, que nós costumamos dizer que é o Big Data 2.0, cada vez mais fast, real time, online, e um API Gateway que faz a integração de microserviços que está por trás de todas essas soluções. Então, o Galaxy está ligado a operar em cima da nuvem. Então, nós estamos nessa visão multi-cloud construindo soluções em cima da nuvem. Nós temos o Spaces, que está ligado à tecnologia, Cognitive e inteligência artificial, o Studio, desenvolvimento data science, e o Dataset, a Open Data. E aqui a gente vai abordar mais especificamente o Spaces. E o Spaces ele vem para facilitar a implementação e gerenciamento de tecnologia de Big Data, de maneira que a gente possa fazer a implementação em poucos minutos e usar de uma forma mais simplificada. O gerenciamento também é integrado com conceitos de automação e com isso, usando uma arquitetura multi-cloud, nós podemos fazer uso de soluções de data lake, gestão de dados, a parte de search analytics, de uma visão unificada. No final nós temos uma plataforma unificada. O suporte especializado, também unificando todas essas soluções, de maneira que tem um ponto único de contato, e atendendo os critérios de consumo mais atuais de nuvem, que é pagar o que consome. Esse também é um objetivo é um objetivo de facilitar o consumo e o uso elástico dessas soluções. Então o cliente ele vai ser monetizado. Então esse é um objetivo também de adequar aos padrões mais atuais de consumo, de maneira que o cliente possa pagar pelo uso da capacidade dessa plataforma e no final do mês ele vai ser bilhetado por aquilo que ele consumiu efetivamente de todas essas soluções. Com isso, nós entendemos que estamos numa próxima jornada de transformação, e essa jornada acontece acima da nuvem, acima de cloud computing. Integrando esse universo de tecnologias, nós temos o Open Galaxy como plataforma, que é a próxima geração de plataformas, uma plataforma do século XXI, que vai ajudar as empresas a organizarem os seus dados, gerarem resultados e resolverem os problemas de mais complexidade e velocidade, que são os principais desafios
corta. E corta. E resolverem os problemas de complexidade e velocidade. Esse é o principal desafio. Quarto. E resolverem os problemas de complexidade e velocidade, de maneira que... Corta. E resolverem os problemas de complexidade e velocidade, com foco maior em trazer resultado para os seus negócios. Nós temos dois tipos de spaces. Então, no momento que você utiliza o OpenGalaxy como plataforma, é possível provisionar dois tipos de spaces, Data Lake Analytics e Search Analytics. Nesse... corta. Nesta demonstração, nós vamos focar em Data Lake... Corta. Nessa demonstração, focaremos mais no Data Lake Analytics. Corta. Nessa demonstração, nosso foco será no Data Lake Analytics. E o Data Lake, ele tem o objetivo de atender... Corta. Nessa demonstração, nós vamos focar no Data Lake Analytics. Vamos entender como construir um Data Lake integrado com todas as soluções necessárias para fazer análise de dados, para fazer ingestão de dados, para ter o máximo de desempenho e um foco maior em construir e trazer essas análises para o resultado do negócio. Corta. Nessa demonstração, vamos focar em Data Lake Analytics. O objetivo é fornecer uma capacidade de armazenamento, processamento distribuído, com ingestão e integração de dados e uma capacidade de analíticas totalmente integrada que possa manter o cliente focado em criar valor e trazer resultado para o seu negócio. O que é o Data Lake? Então, muitas das... Corta. O que é um Data Lake? O Data Warehouse ele já tem 20 anos de mercado e ele não está preparado para atender os desafios dessa nova era. Essa nova era exige mais volume, mais velocidade e mais variedade. Os desafios eles são diferentes do que nós tínhamos antes. Então, para isso, a gente precisa de soluções que foram pensadas para essa nova era. E o Data Lake é um repositório que ajuda a armazenar grandes volumes de uma forma central. Ele também trabalha com mais estruturas em diversos formatos, e isso permite uma variedade maior de dados sendo analisados e processados. A maior parte dos dados que nós trabalhamos hoje não são dados estruturados, cerca de 80% de todos os dados são dados não estruturados, e nós só vamos conseguir ativar o valor desses dados se a gente tiver uma plataforma que foi pensada para resolver esse problema. E de fato o Data Warehouse ele não foi pensado para resolver esse problema. E um outro ponto do Data Lake é um foco em Big Data Analytics. Então ele é uma base-chave e um núcleo principal da construção de Big Data Analytics. Em resumo, nós precisamos ser capazes... Trabalhando com essa nova abordagem, nós temos um padrão de arquitetura inovador. Então,
nós podemos considerar que o Data Warehouse ele é um repositório de dados analíticos. Da mesma forma, nós podemos considerar o Data Lake como um repositório de dados analíticos. A diferença é que o Data Lake ele vai muito além. Ele permite atender todas as necessidades e características desse novo approach de resultado para o negócio orientado a dados, e para isso a gente precisa de soluções mais robustas e modelos de dados mais sofisticados. O Data Lake ele traz uma nova abordagem de arquitetura, uma arquitetura distribuída, uma arquitetura que pode ser muito mais evolutiva no sentido de integrar mais soluções. Então ele tem hoje um portfólio de soluções gigantescos, a gente falou de algumas aqui, e com isso a gente pode trazer muito mais velocidade para evoluir as análises de dados dentro das organizações. O Data Lake ele também muda uma característica de como nós recebemos os dados. Para que a empresa possa trabalhar com mais precisão, que a empresa possa buscar construir modelos mais robustos, é necessário priorizar você ter o dado. Né? A empresa tem um... Corta. O Data Lake também usa uma nova abordagem. Corta. O Data Lake também muda uma abordagem tradicional, que é você priorizar, colocar regras para depois você receber o dado. Ou seja, você cria um modelo e depois você recebe o dado estruturado, organizado em visões dimensionais. O Data Lake ele vem com uma nova abordagem, uma abordagem de computação distribuída, que pode armazenar e processar diversos tipos de estrutura, e para isso ele vai priorizar receber o dado. Então nós saímos de um conceito baseado em ELT, que é a visão do Data Warehouse. Primeiro você extrai, depois você transforma, e aí então você carrega, e entramos numa visão de ELT. Corta. O Data Lake ele traz uma nova abordagem que prioriza você receber o dado. Então quanto mais dados, maior a precisão, mais variáveis, mais possibilidade de gerar valor. Diferente de um Data Warehouse, onde a estrutura passa por um fluxo de ETL, extração, transformação e carga, nós entramos numa abordagem de ELT, extração, carga e transformação. Então nós priorizamos ter o máximo de dados disponíveis para que então a gente faça a organização, o processamento desses dados com mais estruturas e governança, e aí construímos as análises, e nesse meio tempo já tem cientistas explorando esses dados brutos e construindo modelos mais próximo do tempo que o dado foi gerado. Esse também é o objetivo de negócio, trabalhar mais real-time, mais fast data. O Data Lake ele já atingiu algumas maturidades importantes ao longo dessa evolução e lições aprendidas do mercado. Então vamos construir essa curva de maturidade. O primeiro nível, ele prevê que a empresa está buscando criar um sistema único de armazenamento, um repositório que possa facilitar receber esses dados, armazenar, garantir uma retenção maior com baixo custo. Então à medida que a empresa colocou esse primeiro passo, né, que é colocar o Data Lake para trazer os dados e garantir que você vai ter uma forma de reter e disponibilizar esse dado para o cientista e para os primeiros modelos e insights poderem ser trabalhados, isso já seria um nível importante. Atingindo esse nível, nós podemos avançar mais rapidamente com Data Science. Data Science prevê que a integração e a correlação de N fontes de dados possam ajudar a extrair valor que hoje não é enxergado com os dados agregados. Então os dados tradicionais eles sofrem várias etapas de agregações que dificultam trazer insights diferentes. Nós podemos fazer uma comparação no modelo de BI, nós construímos um modelo para as respostas que são previsíveis.
número de vendas por regiões, produtos mais vendidos. Então, o modelo é desenvolvido para responder uma determinada pergunta. No conceito de data science, a gente estabelece ali critérios com modelagem estatística, matemática, e os dados naturalmente vão contando uma história, e esse processo científico de experimentação vai modelando os próximos passos, e assim a gente vai construindo visões mais inteligentes. E para isso a gente precisa de mais dados. Quanto mais dados, melhor. Essa é a principal matéria-prima para o cientista gerar valor. No terceiro estágio, nós podemos fazer uma integração entre os dados de negócio, o data warehouse, o dado que já existe, já de alguma forma está relacionado à decisão das empresas. Então seria uma convergência entre o modelo de data lake e os modelos já estabelecidos de análises com BI e modelos mais tradicionais. A gente pode fazer isso de duas formas, né? Ou o data lake ele é absorvido, ou melhor, ou o data warehouse ele é absorvido no data lake, ou existe uma integração, e essa integração permite que as camadas de acesso de negócio, de visualização e de decisão possam fazer uma abstração, de maneira que algumas análises vão consumir o data warehouse e outras análises vão consumir o data lake. E com o tempo, cada vez mais decisões sendo tomadas usando o data lake. No quarto estágio, onde a empresa já tem o data lake como um repositório crítico para a tomada de decisão. Grande parte das informações já passam pelo data lake. Então é importante que a governança já esteja bem estabelecida, que todos os critérios de data quality, data clean, toda a etapa de estruturação do dado já esteja com uma maturidade elevada. Então esse estágio garante que a empresa atingiu um objetivo e com certeza já está atuando de uma maneira mais robusta em termos de tomada de decisão orientada a dados. Na implementação de um Big Data Analytics, o modelo tradicional ele já tem alguns gaps, e com o Open Galaxy a gente pode ajudar a resolver esses gaps. Então vamos entender primeiro o gap. Na implementação de um projeto de Big Data Analytics, seguindo um modelo tradicional, e apesar de ser uma tecnologia nova, né, já podemos usar aí uma abordagem tradicional para essa definição, nós temos alguns desafios, alguns gaps. E quando nós usamos o Open Galaxy, o objetivo é cobrir esses gaps. Então vamos entender primeiro essa visão tradicional, né, e depois a gente vê como que o Open Galaxy pode ajudar a resolver esse problema. Então o primeiro ponto é a infraestrutura. As empresas elas precisam definir uma arquitetura, implementar toda a infraestrutura, a integração. A gente está falando aí de capacidade, de a parte de segurança, integração, software e tudo que é necessário para que o Big Data possa ser implementado. Depois que essa infraestrutura está estabelecida, isso deve levar em torno de 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, nós implementamos as soluções de Big Data, e essas soluções elas vão passar ali por testes de melhores práticas, de validação dessa instalação de estabilidade, e isso pode levar aí 30 dias, que seria o que nós temos acompanhado como um tempo razoável de implementação. E aí então nós integramos a camada analítica, e essa camada analítica prevê soluções de análise que pode ser uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta de Visual Analytics e soluções que vão ajudar a desenvolver a análise de dados e ciência de dados. Isso também deve levar em torno de uns 30 dias, pensando nas melhores práticas e todas as técnicas de validação. Então, ao todo, quarta.
Então, ao todo, estamos somando aqui 120 dias de projeto. E esses 120 dias não trouxeram nenhum resultado para a empresa. É o tempo necessário para colocar a tecnologia para funcionar. Então, esse é um problema. Aqui já foi um investimento de custo, de tempo, e a empresa está esperando um resultado para o negócio. O Open Galaxy ele se encaixa aqui com um módulo Spaces que facilita o provisionamento e automação de todas essas etapas. Em poucos minutos nós temos a tecnologia implementada, seguindo as melhores práticas, pronta para ser desenvolvida e gerar resultado. Então o objetivo aqui é reduzir os 120 dias para alguns minutos. Feito isso, o projeto implementado e a solução funcionando, existe a necessidade de manter a solução funcionando. Então todo o gerenciamento, o suporte, a manutenção de evolução, de upgrade dessas soluções exige esforço e custo. Então o objetivo também é manter isso com uma gestão de maneira que a empresa não perca tempo e investimentos para que a tecnologia funcione e mantenha-se funcionando. Mais uma vez aqui estamos buscando reduzir complexidade e ganhar velocidade. Esse é o objetivo principal. No cenário clássico de mercado, nós temos uma visão de arquitetura e engenharia de dados. Basicamente aqui a gente está falando de implementar tecnologia, construir a ingestão de dados, a integração de dados, organizar esses dados de maneira que a gente possa usar eles para tomar decisões mais inteligentes, com qualidade e com precisão. Toda essa etapa, principalmente de engenharia de dados, ela leva um tempo razoável para ser construída. Em torno de 80% do investimento de um projeto de Big Data Analytics está relacionado a tempo e custo para a engenharia de dados. Então esse é um desafio também porque enquanto estamos trabalhando na engenharia, na organização de todos esses dados com qualidade, nós não estamos entregando valor para o negócio. Então esse é um ponto também que preocupa as empresas. E sobra muito pouco tempo e investimento para a ciência de dados. Cerca de 20% do esforço de um projeto e do investimento ele é dedicado para a ciência de dados e analytics. O Open Galaxy ele se encaixa aqui com o objetivo de inverter esse Pareto, de maneira que nós possamos dedicar 80% de todo o custo e tempo para desenvolvimento de ciência de dados e analytics, ou seja, para construir valor para o negócio. E toda a arquitetura e engenharia de dados ela precisa funcionar. Então a gente assume que 20% do esforço de um projeto que começa lá na ingestão, na integração de dados e na organização de todas essas estruturas para tomada de decisão, isso vai ser automatizado. Né? Vai entrar aqui conceitos que possam facilitar e permitir um foco maior na criação de valor. Como que isso é feito? Recentemente foi introduzida uma metodologia, e essa metodologia é um conceito, uma cultura chamada DataOps, e visa trazer mais eficiência e coordenar a ciência de dados e as operações de dados. Em resumo, a gente está buscando facilitar o desenvolvimento de análise e ciência de dados. Existe uma comparação que a gente pode fazer, o mercado ele fala muito sobre DevOps, e o conceito de DataOps ele tem uma origem, pelo menos no nome, baseada nesse termo. Então vamos entender algumas diferenças aqui principais e importantes. De um lado, com DevOps, nós aplicamos a engenharia, e do outro lado, com DataOps, nós buscamos uma ênfase maior em análise. Então, entendendo um pouco de DevOps, vamos colocar aqui algumas características. O DevOps ele foi criado para atender às necessidades dos desenvolvedores de software. Então, ele busca facilitar o desenvolvimento com integrações de operação, deployment e toda a necessidade de fazer o desenvolvimento ser mais ágil e mais funcional. Os engenheiros de desenvolvimento eles amam codificar e adotar as tecnologias, ou seja, eles
fazem isso com maior facilidade e por isso eles têm um estímulo maior de continuar se desenvolvendo, entendendo essas novas tecnologias e adotando isso como um modelo contínuo de aprendizado. Os requisitos de aprender uma nova linguagem e implementar ferramentas, eles são tratados como oportunidades e não é um incômodo para o desenvolvedor. Então isso também é um ponto, uma característica mais forte de engenheiros de software. Os engenheiros eles têm interesses profissionais em todos os detalhes, integração e implementação do código. Então, eles gostam muito do que eles fazem e isso para eles é crucial. Então, eles abraçam toda essa complexidade, faz parte do modus operandi de como eles trabalham no dia a dia. Então, isso não é um problema. Basicamente, os engenheiros estão envolvidos na construção do DataOps. Corta. O DevOps ele abraça toda essa complexidade porque isso faz parte do modus operandi de como ele atua no dia a dia. Então, para ele não é um problema desenvolver e aprender todas essas ferramentas implementando isso independente da dificuldade. Então, o objetivo no final é ganhar velocidade no desenvolvimento independente da complexidade envolvida para esse engenheiro. Os DataOps... Corta. Os usuários de DataOps geralmente são o oposto disso. Então, quem são os usuários? Eles são cientistas, analistas, são focados em construir e implementar modelos e visualizações de dados. Eles têm um interesse maior que os modelos preditivos eles possam funcionar com mais precisão e a análise ela possa ter uma visão mais funcional. Então, trabalhar visualizações, dashboard, criação de modelos de negócio que facilitem o entendimento dos dados, essa é a preocupação dos usuários de DataOps. Os profissionais de dados eles são mais felizes quando eles têm poucas ferramentas, ou seja, quando ele tem uma ou duas ferramentas que diminuem a complexidade, de maneira que ele possa dedicar mais tempo em construir análise e trazer valor para o negócio, usando o domínio que ele tem sobre técnicas, muitas delas focadas em estatísticas, em análise, em modelagem baseada em algoritmo. Então tudo isso é o principal direcionador de um profissional de dados. Em casos extremos, a complexidade ela pode aumentar e isso pode se tornar ingerenciável. Isso também é uma preocupação de todos os profissionais de DataOps. Corta. Os profissionais de dados eles são mais felizes usando poucas ferramentas. Então qualquer coisa que agregue complexidade pode ser um problema. Isso traz dificuldades para ele evoluir o trabalho dele. Simplificar, diminuindo essa complexidade, e à medida que isso se torna ingerenciável, é um dos desafios de DataOps. Então, o DataOps ele aceita que os profissionais eles vivam um universo multiferramentas. É impossível trabalhar com uma única ferramenta, isso não traz todos os resultados necessários. Então, a gente aceita que o ambiente ele vai ser heterogêneo, que vai ter várias linguagens e várias soluções, porém o DataOps ele vem para cobrir esse desafio, que é facilitar e abstrair toda essa complexidade para que as soluções e as plataformas possam ser gerenciáveis e permitir que o usuário de DataOps, que é o cientista ou analista, faça o trabalho dele trazendo resultado, trazendo insights e criando valor para as organizações.
Então, em resumo, aqui a gente viu os principais conceitos que estão relacionados à tecnologia, Data Lake, à cultura DataOps, e no final a gente está buscando reduzir complexidade, aumentar a velocidade, trazer mais facilidade para que as empresas possam sim trazer um resultado. E esse é um objetivo que nós temos com o Open Galaxy Space, com uma visão de realmente impactar as empresas com mais resultados. Finalizando aqui essa parte introdutória, conceitual, a gente vai entrar numa abordagem mais prática, entendendo como implementar e construir um Data Lake Analytics em poucos minutos. E aí a gente vai... Corta. Finalizando aqui essa parte introdutória, conceitual, nós vamos entrar agora numa parte mais prática, aprendendo a fazer essa implementação de um Big Data Analytics em poucos minutos e vendo tudo isso acontecer, navegando um pouco em cada... Corta. E acessando os principais componentes das plataformas que facilitam o uso e o desenvolvimento dessas análises. Corta. Vamos iniciar a segunda etapa desta jornada de criação de um Data Lake, usando o Open Galaxy Spaces. Na primeira etapa, nós vimos uma introdução contextualizando os desafios que nós temos hoje nessa era digital, com dados, com Big Data Analytics. Passamos por uma definição de Data Lake, estrutura e como o Open Galaxy Space poderia ajudar a resolver os principais problemas que estão relacionados à complexidade e velocidade. E agora a gente entra aqui numa segunda parte mais técnica, onde a gente vai mostrar passo a passo como implementar o Data Lake, uma visão prática dessa implementação. Ela começa no site semantics.com.br. Nós temos o menu superior a opção Open Galaxy, que define aqui uma divisão entre 4 produtos: Spaces, Cognitive, Dataset e Studio. Então, acessando o Spaces, que é a solução que vai permitir construir uma plataforma rapidamente, nós temos 2 botões, abaixo aqui uma descrição sobre o produto Space, e o botão que você pode usar para fazer uma experimentação grátis durante 8 horas, ou se você já for usuário, você pode acessar a solução e já iniciar o uso e construir um Data Lake e uma plataforma de Big Data. Eu vou logar com um acesso que já existe, que foi criado uma conta, e essa conta tem um cadastro já associado. Imagine que você está fazendo o seu primeiro acesso. No primeiro acesso você cria uma conta, recebe um e-mail, esse e-mail valida a sua conta de e-mail e a partir dali você tem um cadastro final com poucas informações sobre o seu perfil, que dá acesso à interface que nós estamos navegando agora, que seria a tela de entrada da solução. Na barra à esquerda nós temos aqui as opções do Spaces, que traz o painel principal, configurações e logout. Na parte inferior direita nós temos um botão de suporte e na parte inferior, ou melhor, na parte superior direita nós temos o botão Create Space. Então a tela é bem simplificada, a solução é bem direcionada para que você possa criar o ambiente e gerenciar ele de uma forma objetiva.
nós temos aqui duas opções. À medida que você tem mais ambientes, ele vai acrescentando aqui. Por default, você teria aqui um Semantics Studio, que ele já vem disponível, uma solução de desenvolvimento para Data Science, faz parte aqui sem custo da primeira versão de entrada da solução. E eu vou usar um ambiente já criado para que a gente possa avançar aqui e entender como funciona. Então, para chegar nesse ambiente que está definido como on, que já está disponível, um Data Lake, nós passamos por uma etapa de Create Space. Então, selecionando o botão Create Space, ele vai te dar duas opções. Ou você cria um Data Lake Analytics, ou você cria um Search Analytics. Nesse tutorial, a gente vai passar pelo Data Lake Analytics, selecionando aqui a criação de um Data Lake. Ele vai trazer um ecossistema de soluções com Hadoop, Spark, o Studio, o StreamSets. Temos também integrado aqui o HBase, Kudu e mais algumas soluções. Opcional, nós temos o Power BI para fazer Analytics, uma solução opcional. Você pode escolher ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, isso impacta em capacidade, disponibilidade, algumas métricas de SLA. Então percebam que é bem simples, por enquanto, se nós não tivéssemos mudado nada, né, em um clique aqui, você habilitando e aceitando os termos de serviço, e esse termo define todas as regras de atendimento, SLA, quais são os componentes da plataforma, mais detalhe sobre o uso e cláusulas relacionadas ao serviço. E você já poderia criar um espaço e provisionar uma plataforma de Big Data com o uso de Data Lake. Ele tem uma calculadora que define no momento que você provisiona um valor, esse valor ele já centraliza e simplifica o billing com tecnologia, seriam todos os componentes envolvidos, o suporte, então o suporte é unificado e centralizado, a Semantics vai fornecer suporte, existe um canal aqui facilitado que é esse botão de suporte, através do próprio site da Semantics você também pode ter um suporte, e todo o consumo está baseado nessa métrica. Então você pagaria um valor mensal de R$ 8.133 para manter um Data Lake que tem um cluster por trás, são vários servidores com uma capacidade de 2 teras, todos esses componentes, o time da Semantics garantindo estabilidade do ambiente, não precisa se preocupar em configurar e gerenciar toda essa plataforma, tem sistema de monitoramento integrado. Bom, feito isso, selecionando aqui qual é o seu ambiente, Create Space, ele vai dar início ao provisionamento da solução, isso deve levar alguns minutos. Enquanto ele cria, vou pegar um ambiente já provisionado. Então, enquanto ele está criando, ele fica aqui com o status building, e esse status, até ele finalizar, ele vai ficar aqui alertando que está em construção. Finalizou, online, ele está disponível. Vou acessar aqui o ambiente online. Nós temos todos os serviços que permitem o acesso com usuários, endpoints aqui web, ou um serviço direto na conexão da instância. Então o primeiro serviço aqui é o Rio, e através dessa interface nós podemos manipular os acessos ao Data Lake, para fazer consulta, para gerenciar os dados que você tem no Data Lake. O StreamSets permite integração e gestão de dados, então ele também tem uma interface web, vou abrir aqui uma delas, o StreamSet, e através de um usuário e senha que você recebe no seu e-mail, você pode acessar a solução. Então já está disponível o StreamSets, a gente vai ver um uso nessa terceira etapa, com o pipeline funcionando, integrando e trazendo o dado para o Data Lake. Nós temos aqui o Hive, que facilita o SQL em cima do Data Lake, ajudando a estruturar o dado, o Impala, que seria a camada de SQL analítico online, processando de forma massiva grandes volumes com agregações pesadas, e o HDFS como repositório central. É possível você parar todos os serviços
com esse botão Turn Off e você subir esses serviços caso eles já estejam parados. Isso facilita para você gerenciar também a relação de custo. Enquanto o ambiente está parado, você tem um custo baixo que é só o armazenamento. E quando você precisar subir o ambiente vai subir íntegro com todos os dados, voltando ao status padrão. Então isso também ajuda a reduzir custo. Se você tem, por exemplo, janelas, no ambiente de desenvolvimento, isso é muito comum em períodos que você não utiliza o ambiente, horário noturno, finais de semana, feriados, é uma forma de você manter o ambiente desligado e economizar esse custo. Ele tem aqui no menu a opção de mais detalhes, que é o que nós estamos vendo agora, acesso, você pode criar grupos e adicionar usuários que podem ter acesso a esse ambiente, a esses spaces. Tem o Billing Report, que tem informações financeiras. Você pode deletar o Spaces, ele vai deletar todos os serviços, a partir dali ele interrompe o valor, então a partir dali você não tem um custo associado do serviço relacionado. E aqui também tem uma opção de monitoramento, Open Monitoring, que vai abrir aqui uma solução que vai facilitar para que você possa monitorar o seu ambiente já a partir do primeiro acesso, quando você já tem o ambiente criado. Então ele traz as principais métricas necessárias para você acompanhar a capacidade, a carga e a utilização, até entender o comportamento e possíveis problemas que você possa ter na utilização desse ambiente. Então tudo isso já vem integrado e funcionando, facilitando o uso da plataforma. Bom, a gente pode ver que é bem simples, desde o momento da criação até da utilização desses componentes. A partir da plataforma do Data Lake criado, esse estágio que nós estamos agora, a gente já pode usar e começar a trabalhar com estruturação de dados, que vai desde a integração, que é o próximo passo que a gente vai fazer agora. A gente vai usar o String Sets para fazer essa integração com a fonte de dados, vai levar esse dado para o Data Lake e vai processar para fazer uma consulta analítica usando ali as ferramentas do Data Lake.